E uma pergunta assim, no sentido de algum irmão desentoado já tentou participar do Ministério do Louvor na sua igreja? Como é que a gente lida com isso? Será que ser entoado, cantar bem, é essencial para participar do Ministério do Louvor na igreja? Ou a pessoa desentoada ali pode participar e os outros devem conviver com essa diferença? Porque Guilherme sempre tentou participar e nunca deixaram, né? Eu fiz duas perguntas, passei por cima dos irmãos, mas eu fiquei com essa curiosidade aí. Essa pergunta, Guilherme, ele tem esperança. Só aproveitando essa pergunta do Guilherme aí, gente, aproveito, presbítero Antônio, e eu faço a seguinte pergunta. Essa pergunta que o Guilherme levanta também se contrapõe com aquilo que nós chamamos de excelência. Então, por exemplo, a gente deve executar a nossa arte, né, na área da música de qualquer modo, e aí eu entrei o desafinado, desentoado, porque tem o desafinado e tem o desentoado. São duas coisas distintas, né? Então, um desafinado, ele pode fazer parte de um grupo de louvor que prima pela excelência do louvor no culto a Deus. Um desentoado, ele pode participar de um grupo de louvor, que são distintos nesse caso, né? Que prima, e a gente lança essa pergunta aqui para o pessoal do chat também. O desentoado pode ou não pode participar do louvor? Desentoado ou desafinado? Essa é a grande questão, né? Dentro dessa questão, eu quero levantar um ponto. Vai lá no meu caminho. Dentro dessa questão, eu quero levantar um ponto que eu já estava pensando em perguntar. Dentro desse desentoado, às vezes o liturgo, ele é desentoado. Ele indica um hino e ele fica colado no microfone, querendo que você acerte o tom dele e acompanhe no ritmo que ele está querendo impor para a igreja, né? Olha, isso já aconteceu comigo. Eu puxei o hino, porque eu fico esperando, o liturgo diz assim, que ele está dirigindo a liturgia, vamos cantar tal hino. Aí a igreja fica esperando ele puxar o hino, e ele puxa o hino errado, no tom errado, começa errado, tudo errado. E aí depois o músico tem que corrigir, ou alguém que pega o microfone para dar o andamento, ou então vamos começar de novo, irmão, que deu errado, né? E às vezes o músico tem que tom ele está tocando, porque no inário não é esse. Então, às vezes, essa é a mágica da arte, né, de ter que se virar. O músico, quando é bom, ele consegue, né? Ivanildo, e o grande ponto, segura aí, viu, pastor, presidente Antônio? O grande ponto é quando o liturgo, ele é o pastor da igreja. No caso aqui, a gente não tem liturgo. Eu sou o liturgo, todo curso eu que dirijo, né? Seguindo aquele princípio lá de Westminster, né? Tá? Aqui só eu dirijo. Mas o que é que eu faço? Eu sei que se eu começar com dó, eu vou terminar com ré. Então, o que é que eu faço? Eu peço para alguém tirar a música e a igreja acompanhar. Quando eu aprendi que dirigindo a liturgia eu atrapalhava mais do que ajudava, eu começava o hino e saía do microfone. Pronto, é isso mesmo. É isso mesmo. Pode falar, presidente. Irmãos, veja. Deixa a bola aí pro irmão. Eu trabalhei numa igreja batista em Bom Conselho. E lá eu fiz um amigo que essa amizade segue até hoje. Ele hoje é pastor aqui em Caruaru. Chama-se Urbano. Gente boníssima, um camarada inteligentíssimo. E lá na igreja batista, uma igreja pequena em Bom Conselho, eu fui chamado para trabalhar. Quando estudava no IBN, que é Garanhuns, me indicaram para trabalhar com música nessa igreja batista, onde eu aprendi muito, fiz muitas amizades, e tinha Urbano. E a gente estava começando do zero um coro, certo? Com divisão de vozes e tal. E Urbano tinha uma dificuldade enorme em reproduzir a música de uma forma afinada, né? Ele era meio monotônico, né? Ele começava... Tuas obras te coroam, ficava ali numa nota, meio parado. E conheço um bocado. Eu fiquei pensando muito sobre o que fazer com isso. Primeira coisa, tem situações na igreja em que o grupo musical, o coral, por exemplo,
O coral, eu desconheço um coro de igreja que não tenha pessoas que desafinam, certo? E que não tenha alguém que realmente seja bem desafinado. Só que no contexto de um coro, às vezes a gente faz o seguinte, bota um bem afinado de um lado e outro bem afinado do outro, e bota o camarada que tem dificuldade de afinar no meio, né? Para ele ficar ouvindo a voz daqueles dois ali e tentar se ajustar. Aí a questão é a música pela música, ou usar também esse grupo, por exemplo, um coral, ou um grupo que tenha mais vozes, para integrar. Às vezes tem aquela senhorinha da igreja que a única coisa que ela faz na igreja é cantar. Ela ama fazer isso. Às vezes ela é intercessora do grupo. Nós tínhamos uma aqui em Caruaru que era isso, que era assim. Às vezes é a pessoa que em outras áreas mantém o grupo unido, é a pessoa que é agregadora, então ela tem outras coisas a mais do que cantar. E aí você vai ficar pensando na questão da excelência também. Eu defendo o seguinte, que a música na igreja, o louvor, precisa ser feito com excelência, Mas, na medida do possível, nós precisamos agregar, né? Dar uma chance para a pessoa servir. No caso de Urbano, ele ficava mais uma hora e meia comigo, e retardou um pouco a primeira apresentação do coro, porque eu tenho que deixá-lo pronto para fazer um mínimo ali. Eu cheguei simplesmente e coloquei Urbano, deixa ele cantar do jeito que dá. Mas ele quis trabalhar, e a gente trabalhou até ele conseguir o mínimo necessário para fazer o trabalho. É preciso ter o mínimo necessário, né? Senão a gente começa a negociar a qualidade, né? E fazer de qualquer jeito, como o pastor João aí bem falou, né? Desentoado, desafinado. E é música, né? Então a gente tem que primar. Se a pessoa tem dificuldade e tem disponibilidade para trabalhar, então eu vejo que a liderança do grupo precisa andar junto, trabalhar, pegar músicas mais simples e colocá-lo para cantar. Claro, não vai botar para solar, sabe? Não vai colocá-lo para solar, mas vai trabalhando junto, porque assim, nossa mente tem uma capacidade muito grande de uma plasticidade muito grande. A questão de desafinação é muito do meio que você vive, talvez de ter ouvido muito alguma coisa desse tipo e ficou registrado. Às vezes é uma questão de precisão mesmo, sabe? O camarada desafina certinho naquele ponto ali, porque o cérebro dele aprendeu daquele jeito. E aí ele tem que sobrepor isso. Aí tem que treinar e chegar. Você trabalha até chegar, tá, irmão? Não coloca de qualquer jeito. Minha mentalidade é trabalhar com excelência, mas no linguajar dos músicos, a gente não deve limar alguém de primeira porque não performou não muito bem, né? Inicialmente. A pessoa não excluir porque ela não alcançou aquela nota, né? Você sim, mas trabalhar com ela. Trabalhar com ela para que ela chegue. Se ela estiver disposta a trabalhar até chegar no mínimo necessário. Agora, se a pessoa não tiver disponibilidade para isso, a gente precisa redirecionar, mas com cuidado. Por exemplo, tem uma história de Van Gogh. Van Gogh foi filho de pastor, não sei se os irmãos sabem. Uhum. E ele admirava muito e ele tentou ser pastor. Mas ele não era bom de púlpito, não. Ele era bem ruimzinho assim de púlpito, pelo que se conta, né? E apesar de ter feito um esforço muito grande para pastorear, chegou um momento que a turma não aceitou que ele pastoreasse. Isso foi bem, bem ruim para a vida dele. Mas eu não vejo que foi a questão simplesmente de dizer, não, irmão, veja, esse não é o seu talento. Eu penso que pode ter sido a questão de não olhar que ele tinha outro talento que poderia servir à igreja e incentivá-lo a servir naquela área. Aí eu trabalharia, viu, irmão João, pastor João, eu trabalharia o necessário para que a pessoa conseguisse cantar minimamente afinado. E também ficaria apercebido se essa pessoa tem outro talento que poderia desenvolver, fazê-lo de forma mais produtiva para ele e para a igreja. Mas num coral, por exemplo, eu não descartaria, por exemplo, se eu chegasse para a região coral e já tivesse um coral pronto e tivesse uma irmãzinha muito desafinada, eu iria conhecê-la muito bem
e tentar ajudá-la ao máximo, mas não tiraria de lá. Essa questão da afinação e do músico conseguir, algumas igrejas pentecostais, os músicos de lá têm muita facilidade com isso, porque o pessoal dá a oportunidade e o camarada simplesmente começa a cantar, né? E ele muda o tom, né? Ele começa em ré, daqui a pouco ele sobe meio tom, baixa meio tom, vai um tom para frente e o camarada sai procurando, achando. Não é o ideal. O cara vai galopando na música. E o músico vai achando ali e tal. Não, eu não vejo que isso seja bom, né? Eu acho que precisa preparar, precisa ensaiar, precisa fazer as coisas. Mas a gente precisa ter a consciência que uma das funções também de um coro, por exemplo, na igreja, pode ser muito de agregar, né? De ajudar as pessoas a se socializar e trazê-las, né, para um nível bom. E mesmo que haja uma desafinadinha aqui, uma desafinadinha ali, vai ajustando, vai trazendo o povo junto. Eu penso assim, buscar excelência, mas se precisar tirar alguém por esse motivo, né, antes estudar muito bem onde é que essa pessoa poderia se encaixar, trazê-la, conversar com carinho e mostrar que ela poderia servir, de repente até no coral mesmo, na área administrativa, na parte de comunicação e tal. Mas é bem difícil você chegar para uma pessoa e dizer, ó, deixe disso que não dá. Eu tenho um amigo que disse que tem um regente aqui em Caruaru, que o menino foi bater umas lições, aí antigamente bater as lições, né, regendo, tá, e o menino não conseguia de jeito nenhum. Aí disse que o maestro pegou na mão dele e disse, diga comigo. Aí o menino, sim senhor, disse, eu não sirvo para isso, não. E mandou o menino embora. Então, eu penso que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, achar onde é que pode trabalhar com essas dificuldades e trabalhar para que a pessoa consiga um mínimo de performance. Eu creio que na música as pessoas conseguem, a não ser que tenha um distúrbio físico mesmo, ou alguma dificuldade muito profunda, que seja de questão de saúde mesmo, todo mundo consegue chegar numa situação de afinação. Quando você já é adulto e tem essa dificuldade, é difícil trabalhar, mas se trabalhar, a gente consegue. Eu creio que consegue. Mais ou menos isso, pastor.